Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós estamos lendo do versículo 11 ao 15, mas na semana passada nós já falamos do 11 e do 12. Ficou apenas para falarmos do 13, 14 e 15. Então vamos ler versículos 13, 14 e 15. Diz assim, vamos ler do 11 mesmo, para que os irmãos peguem o contexto, quem não estava aqui domingo passado. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Amém? Podeis sentar? Irmãos, quero contextualizar para os irmãos o que nós estamos falando no capítulo 2. Para o capítulo 2, eu dividi ele em 3 partes e dei um título geral que se chama Comportamento Eclesiástico. O apóstolo Paulo está falando a Timóteo para organizar a igreja no culto. Como deve se comportar os irmãos e as irmãs no culto. Então, primeiro ele fala dos homens. Os homens devem orar por todos os homens. Os homens devem orar pelas autoridades. Claro, toda igreja deve orar, mas ele está falando de condução. Os homens conduzem o culto, fazendo as orações, porque Deus deseja salvar a todos. Nós já vimos isso, já discutimos esse assunto teológico, e no final, quando Paulo fala que há um só Deus e um só mediador, ele está dizendo que no mundo inteiro, para todos os homens, não há outro meio disponível para ser salvo. Você não é salvo por religião, você não é salvo por sua obra, você não é salvo por seu mérito, você não é salvo por sua tentativa. Paulo quer dizer isso, só há um Deus, e só há um intermediário entre Deus e os homens. Sem Jesus Cristo você não chega a Deus. Pelo menos como pai não, né? Você vai chegar a Deus como juiz, seu juiz. Então assim todo mundo vai chegar. Mas para chegar a Deus como pai, você precisa de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo já falou sobre isso. E então ele finaliza dizendo, quero portanto que os irmãos orem em todo lugar, com mãos santas, sem ira e nem debates. Assim ele finaliza o que ele espera dos homens na igreja. Homens de oração. Amém, varões? Amém. Isso aí. Homens de oração, não só em casa. Ah, eu não venho no culto de oração, mas eu oro em casa. Acredito. Então, apóstolo Paulo agora deixa os homens e fala para as mulheres. Para as mulheres ele diz, quero que as mulheres aprendam em silêncio. Nós já vimos isso no primeiro ponto que falamos acerca da doutrina para as mulheres. Paulo não está falando de silêncio oral, de silêncio verbal. Ele está falando de quietude na alma, ele está falando de tranquilidade. É disso, que as mulheres estejam tranquilas, porque algumas irmãs são bem nervosas, né? Então fica tranquilo, irmã, fica tranquilo, tá? A palavra de Deus vai chegar para... Uma vez, eu me lembro o seguinte, irmão, tinha um casal que estava visitando a igreja, e eles eram da cidade de Cascavel, lá no Paraná. E o pastor não falou isso, ele falou assim, tem um casal de Cascavel ali, os irmãos pularam, saíram correndo, o que é? Eu estou falando isso porque minha esposa já fez assim para mim, ó, e ela é de Cascavel. A minha esposa é de Cascavel e ela já fez assim, ó, com as peçonhas. Então, nós vimos isto, que a mulher deve aprender em quietude, não é silêncio verbal, embora é óbvio, né, na igreja, todo mundo tem que fazer mesmo silêncio. Outra coisa que nós vimos, que Paulo diz, que ele não permite que a mulher ensine, e que nem use a autoridade de homem. Algumas Bíblias falam sobre o homem, outras falam sobre o marido, mas não é isso. Claro, a mulher não deve exercer autoridade sobre o marido, mas Paulo está falando de contexto de culto, ele não está falando de sua casa. Da sua casa ele falou em Efésios, Colossenses, mulher tem que ser submissa ao seu esposo, mas aqui está falando no culto. Ela deve aprender em silêncio, ou seja, em quietude, mansidão, e ela deve também
nesse mesmo espírito de quietude, não procurar exercer a autoridade que Deus deu ao homem na igreja, que é a autoridade do ensino, que é a doutrina. Mulher não pode doutrinar a igreja, ou seja, mulher não pode ser presbítera, nem pastora, nem bispa, e muito menos apostila, né? Apóstola. Mulher, ela pode pregar o evangelho, claro, deve, todo cristão deve pregar o evangelho. Agora, no sentido de doutrinar uma igreja, isso é para homens, e nem todos os homens. Porque Deus também não chamou todos os homens para serem presbíteros. Apenas alguns homens que Deus chamou para serem presbíteros. Portanto, foi isso que nós vimos até agora. Então, nós desmantelamos alguns argumentos que muitas feministas no meio da igreja usam para dizer que sim, a mulher pode ser pastora sim, porque homem se omite, e a mulher então vai lá e faz, como se isso fosse glória para ela. Não é não, não é. Porque, e é vergonha para homem, sim, eu falei disso semana passada, até um irmão da igreja ficou meio chateado comigo, falou: pastor, você, só naquele parênteses que você abriu para nós ali, eu fiquei muito chateado. Falei: mas eu preguei 40 minutos só sobre os irmãos, um parênteses de 10 minutos, você ficou chateado? Era brincadeira, né? Porque os homens aceitam a correção. As mulheres também, viu, irmãs? Então, o que o apóstolo Paulo está mostrando é que não permite que a mulher use de autoridade. Você já pensou? Uma mulher que é pastora e ela doutrina vários homens na igreja, ensina vários homens na igreja, comanda esses homens, tem autoridade sobre eles, e chega em casa, ela tira o terno de pastora para ser submissa ao marido. Eu disse que muitas autoridades seculares fazem isso. Mulheres são juízas, lá elas julgam, ela tem autoridade na cidade e tal, mas chega em casa, ela é submissa ao seu esposo. Isso é Deus colocou. Ela tem que tirar a toga dela e submeter-se ao seu marido. Mas uma mulher pastora não tem como tirar o terno de pastora. Pastor não tira terno, ele está em todo lugar, ele é pastor em todo lugar. É em casa, é na rua, na igreja, ele não deixa de ser. O pastoreio não é uma profissão, é um chamado, é uma vocação. Por isso Deus não vocacionou as mulheres, porque Deus não faz vocações incompatíveis com aquilo que Ele criou, irmãos. Deus não criou gato para voar, embora tem uns que dão uns pulos que parece que está voando. Deus não criou gato para voar. Deus também não criou a mulher para comandar sua igreja, nem seu esposo. A mulher pode comandar, sim, seus filhos. A mulher pode ensinar, sim, outras mulheres. Nós já vimos isso aqui. Então, todos os argumentos mundanos e feministas, domingo passado nós desmantelamos, nós destruímos aqui pela palavra de Deus. Mas ficou um para trás, e esse um eu vou encerrar o capítulo 2. Este argumento diz o seguinte: Paulo escreveu isso porque ele viveu em outra época. Os tempos mudaram. Paulo estava preso à sua cultura e ele era machista. É isso que muitas pessoas falam, e nós vamos responder isto com o homem que escreveu esta carta, inspirado pelo Espírito Santo. Você crê que a Bíblia é inspirada? Amém. Então a Bíblia está acima das culturas. Vamos lá. Versículo 13, Paulo apelou para a criação como motivo para proibir o ensino e a autoridade feminina na igreja. Diz assim no texto grego, acompanhe sua Bíblia. 13. Adão, pois, primeiro foi moldado, então Eva. Assim está no grego. Adão, pois, primeiro foi moldado, então Eva. Aqui está falando de moldes, né? Porque Deus ele não criou Adão do nada. Todas as coisas foram feitas ali do nada. Mas o homem não, o homem veio de matéria pré-existente. Então, o verbo hebraico é diferente. Quando fala criou, Deus é o verbo bará, no hebraico, que é criado nada. Deus criou os céus e a terra. Mas quando vai falar do homem, o verbo é outro, é o verbo que dá forma, que Deus modelou o homem
foi traduzido na Septuaginta para o grego como poiesen, que vem da nossa palavra, aliás, dessa palavra vem a nossa palavra poesia. Deus fez o homem com poesia, com arte, como se ele fosse um escultor. E de fato Deus foi um escultor do homem quando o fez do pó da terra. É lógico que não é um boneco de barro, como todo mundo fala. Quando diz do pó da terra, Deus utilizou todos os elementos químicos que tem na terra, que já existiam na terra, para formar o homem. Potássio, sódio, cálcio, tudo que temos em nosso corpo veio da terra, porque todos os elementos químicos que existem em nosso corpo se encontram no pó da terra. É isso que a Bíblia quer dizer, não é boneco de barro. As pessoas acham que era isso, boneco de barro, e Deus soprou, virou carne. Não, a carne, nossa pele, as células, elas têm sua composição química, e Deus pegou cada elemento químico desse para formar o homem como estava ali deitado na sua frente. Já com carne, com seus pelos, cabelos, com suas veias, com tudo ali. Mas faltava somente o quê? O fôlego de vida. Deus poderia dizer para a terra assim, terra, faça um homem aí igual eu estou pensando, e a terra faria, como a terra fez um boi. Deus falou, faz um boi, e a terra fez. Igual estava na mente de Deus, o boi saiu respirando, mugindo, procurando capim. E uma vaca, lógico. Mas quando Deus fez o homem, Deus não disse, terra, faça um homem. Ele poderia fazer, e a terra produzia um homem desta forma, e ele saía também, respirando, procurando uma comida, alguma coisa, e uma mulher, mas Deus falou, não, eu vou soprar de dentro de mim, porque esse homem, essa criação que eu fiz, eu modelei, ele tem que ter algo de mim, para ter comunhão comigo. Então Deus soprou, expirou seu Espírito para dentro do homem, não obviamente Espírito Santo, mas pelo poder do Espírito Santo, o sopro, ruach no hebraico, que também significa Espírito, para dentro do homem. Quando o homem fez isto, quando Deus fez isto, o homem fez isto. E quando o homem levantou, ele não viu ninguém, porque ninguém jamais viu a Deus, João 1,18. Mas ele disse, eu fui criado, e esse que me criou merece toda a glória. Ele já sabia disso, porque o que veio para dentro dele, saiu de dentro de Deus. Então ele só pensava em Deus, em adoração, essas coisas. Mas por isso que Paulo diz, primeiro foi moldado Adão. Na nossa Bíblia fala criado, né? Ali no texto grego é moldado. E então Eva. Na frase grega, Adão vem primeiro, pois o destaque de Paulo é exatamente para a autoridade masculina. Não vamos perder de vista o contexto. Eu estou falando de outras coisas aqui para aumentar o conhecimento dos irmãos. Mas o contexto está falando de autoridade, de ensino. Está falando de doutrina. E qual que é a razão por que ele proíbe que as mulheres ensinem? Porque Adão foi criado primeiro. Isso indica que na criação de Deus há prioridade e, portanto, autoridade. O substantivo Eva vem por último na frase de Paulo. Por isso que eu coloquei bem como está no grego. Adão, pois, primeiro foi moldado, então Eva. Esse foi moldado em uma palavra só no grego. Então no grego está assim, Adão, em primeiro lugar. Adão, pois, aqui é a explicação. Primeiro, esse advérbio aqui, ele é colocado para que tenha a ideia do que Paulo está dizendo. Ele já está falando de autoridade. Então, Adão, pois, ou seja, Adão, eu explico. Primeiro foi moldado, então, ou seja, depois, Eva. Adão vem primeiro na frase e Eva vem por último. Eu já disse para os irmãos que no grego as palavras são escritas em ordem de importância. No grego não tem essa preocupação, igual no português, da gente elaborar a frase com as palavras em ordem para que as pessoas entendam. Não. Aqui tudo poderia estar trocado. No grego, tudo isso aqui poderia estar trocado e as pessoas iam entender desse mesmo modo, porém entendendo a importância da ordem das palavras, porque o que define no grego o entendimento de uma frase não é a ordem das palavras como no português. O que define no entendimento de uma frase no grego são as terminações das palavras. Cada palavra muda o seu finalzinho. Cada palavra muda o finalzinho dela. E isto indica para o leitor a que classe morfológica pertence àquela palavra. E assim dá para compreender o texto grego. Mas vamos adiante. A conjunção porque vem depois de Adão, mostrando que o que se segue é uma explicação.
Depois vem o termo primeiro, indicando a prioridade na criação de Deus e, portanto, a autoridade. O substantivo Eva vem por último. Tudo isso não é em vão. Paulo não está preso aos moldes culturais de sua época, nem de época nenhuma. Afinal, ele apelou para a origem de qualquer cultura. Qualquer cultura teve sua origem na criação. Paulo já havia dito coisas semelhantes em 1 Coríntios 11, quando ele diz: a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, 7 ao 9. A explicação que Paulo usa e remonta à criação indica que a primazia de autoridade pertence ao que foi criado primeiro, e a razão é a criação, a ordem pela qual Deus criou o ser humano. Deus não criou a mulher primeiro, Ele criou o homem primeiro. Não foi a mulher a razão da criação do homem, mas o homem foi a razão da criação da mulher. Portanto, conclui Paulo em 1 Coríntios, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Essa parte aqui, por causa dos anjos, nós vamos deixar de lado, que ela é muito complexa. E também não é o nosso texto, lá de Coríntios. Nosso texto é o de Timóteo. Quando eu pregar em Coríntios, eu explico essa parte. Mas e o véu? O véu é o sinal, minha irmã, da autoridade que você carrega sobre a sua cabeça. O apóstolo Paulo, na época dele, na época de Jesus, e até hoje, as mulheres orientais, médio-orientais, árabes, israelenses, elas que seguem a lei, elas usam ainda seu véu. É um pano sobre a cabeça indicando que elas têm uma autoridade sobre si. Essa autoridade não é Deus, não. 1 Coríntios 11 diz, a autoridade da mulher é o homem. Se ela é solteira, a autoridade é seu pai. Se ela é casada, a autoridade é seu marido. Na época de Paulo era assim, você é solteira, véu na cabeça porque você tem seu pai como autoridade. Se é casada, véu na cabeça porque você tem seu marido como autoridade. Quem não usa véu, Paulo diz, é comparado a uma prostituta. Já pensou o peso disso? É claro que nossa sociedade ocidental não usa véu, mas eu digo para os irmãos, uma mulher que desrespeita seu marido, uma mulher que não é sujeita ao seu esposo, uma filha solteira que é desobediente ao pai, que ela desonra seu pai, ela se parece com o quê? Assim como os filhos vieram depois do casal e por isso são sujeitos aos pais, não é por isso? Por que os filhos hoje estão mandando em casa? Porque eles nascem, entram dentro da casa que já é sua, começa a berrar, gritar, botar a moralzinha dele, que não sabe nem falar, mas pirraçar já sabe. E ninguém ensina a criança a pirraçar, ela sabe porque nasceu no pecado. E aí quando ela começa a botar a moralzinha dela, aí as pessoas aceitam, é por isso. Mas a criança tem que tomar umas varadas, logo quando começa a pirraçar, porque a pirraça é psicológica, mas a varada é física. E quando ela fizer uma pirraça psicológica e você dá o que ela quer, ela entende o seguinte, mesmo sem ninguém explicar, presta atenção. Ela entende o seguinte, toda vez que eu pirraçar, mamãe e papai vai me dar o que eu quero. Ela não sabe pensar isso, irmão, é automático. Isso aí é experiência feita com recompensas e punições. Isso é feito também com animais, essas experiências. Toda vez que você chega em casa, seu cachorro vem abanando o rabo, bate nele, chuta ele, joga ele na parede. Toda vez faça isso. E um dia que você chegar, ele não vem mais em você, porque ele associa a sua chegada à violência. Agora, toda vez que você sair no quintal e colocar um biscoito para o seu gatinho, toda vez que você sai no quintal, coloca um biscoito para o seu gatinho, ele associa até o barulho da porta abrindo com o biscoito que ele vai receber. Mesmo que você não saia, ele já vai lá para o coxinho dele esperar o biscoito. E fica lá, tem ninguém, esperando o biscoito, porque aquilo foi condicionado. Criança é assim, é o efeito psicológico. Ela fez a pirraça, recebeu o quê?
Vara, é isso que a Bíblia manda. Quando ela recebe a vara, ela vai associar, opa, toda vez que eu dou uma gritada aqui, a varada dói nas minhas pernas. E ela vai fazer o quê? Vai parar com a pirraça. Porque ninguém gosta de sentir dor. Agora, toda pirracinha é um biscoitinho, meu amigo. Veja o que a Bíblia diz. Criança, quando entra em casa pelo parto da sua mãe, a casa já estava lá, o pai já estava lá, a mãe já estava lá. Então ela tem que ser o quê? Submissa a seu pai e sua mãe, porque ele já estava lá. O mesmo princípio se aplica a Adão e Eva. Quando Eva chegou na terra, Adão já estava lá. Adão já estava lá. Não tem essa dela chegar e falar, o que você está fazendo deitado aí, rapaz? Eu cheguei no jardim, agora essas folhas estão tudo errado. Você não passou aí como é o nome daquele treco que rasta? O rastelo? Nas folhas do Éden? Não, senhora, quando você chegou aqui eu já estava. Quando eu cheguei, né? Eva tinha que cantar isso. Quando eu cheguei aqui, o maridão já estava. Ele é autoridade, disse a palavra de Deus, porque foi criado primeiro. Outra coisa, a Bíblia diz que quem dá autoridade, ou quem dá o nome, tem autoridade sobre quem recebe, é ou não é? Por que só os pais davam nome para os seus filhos? Hoje em dia a gente não olha isso mais, mas se a gente fosse da época bíblica, nós não deixaríamos outras pessoas colocar nome em nossos filhos. Por quê? Quem tem autoridade sobre o filho é o pai. É o pai e a mãe que colocam o nome sobre os seus filhos, não é os outros, não. Ah, põe o nome dele de Fronimbrósio. Porque é madrinha, é padrinho, aí o pai e a mãe vai e aceita. Fronim, vem aqui, Fronim. Já pensou, irmão? Fronimbrósio? Portanto, quem foi que deu o nome para a mulher quando ela veio à existência? Adão. A Bíblia diz lá em Gênesis 2, 23 e 24, diz assim, quando Adão viu a mulher que Deus havia tirado do seu lado, disse, esta é o quê? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, ou mulher, ou no hebraico, Ishá, porque do Ish, homem, varão, ela foi tomada. Então, o primeiro nome que Adão deu para sua mulher não foi Eva, foi mulher, foi varoa, porque o nome Adão no hebraico, Adam, vem de Adamá, que quer dizer terra vermelha, não quer dizer o nome dele. É tanto que Deus, quando chama os dois, Adão e Eva, Deus chama os dois de Adão. Deus chama os dois de Adão. Vocês já leram isso na Bíblia? Deus chamou os dois de Adão. Gênesis 5, está escrito lá que Deus chamou os dois de Adão. Porque Adão vem do hebraico Adão, que é Adamá, que significa terra, de onde ele foi tirado, terra vermelha. Ele não deu o nome a ela de Eva, ele deu o nome a ela de Ishá, ele deu a ela o nome de mulher, de varoa, feminino de homem. Porque, como foi lido aqui no início, ela foi criada por Deus para que ele fosse adjutora, auxiliar, companheira, ajudadora, que ele fosse o quê? Idônea. Idônea quer dizer o quê? Não é idosa não, viu? Deus não deu uma velhinha lá para Adão. Ela ia ficar velha por causa do pecado, depois. Mas se não fosse pecado, não. Está lá Eva bonitona até hoje. Idônea quer dizer da... Voltou. Idônea quer dizer da mesma categoria, da mesma espécie. Porque o homem olhava para baixo, ele via animais. Não era da mesma espécie. Não era idôneo. Ele olhava para cima, Deus também é superior, não é idôneo. Está acima do homem. Mas a mulher sim, a mulher era idônea, ou seja, a mulher era comparável, ela era humana, tanto quanto ele. Então, quem deu o nome para ela foi ele, por isso a autoridade.
A segunda razão que Paulo não permite que a mulher ensine nem use de autoridade masculina na igreja, além da criação, que supera todas as culturas, ele dá agora o motivo da queda. Lembra os irmãos que nós cremos? Nós vemos o mundo pela cosmovisão bíblica. Qual que é a cosmovisão bíblica? Criação, queda, redenção e consumação. Mas vamos ficar nessas duas que Paulo está usando, criação e queda. Paulo primeiro usa a criação como motivo para que a mulher não exerça autoridade na igreja sobre homens. Porque primeiro foi criado Adão, criação. Segundo, verso 14, leia aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui no grego. E Adão não foi enganado, mas a mulher, tendo sido enganada em transgressão, caiu. Segundo motivo que Paulo não permite que a mulher ensine e nem use de autoridade masculina na igreja está relacionado à queda. Primeira criação, agora a queda. Mesmo que Deus não tivesse criado Eva para ser submissa, vamos dar um ponto aqui para as feministas, né? As feministas dizem que negócio de submissão veio por causa do pecado, que quando Deus criou é tudo igual. Não. Mas vamos dar essa colher de chá, vamos fingir que era isso. Que Deus não criou Eva para ser submissa, mas foi, claro que foi isso, né? Mas ainda assim, a fraqueza dela diante da serpente lhe tiraria seu status de igualdade perante o homem. Claro que não é por isso que a mulher tem que ser submissa. Isso já veio da criação. Mas o segundo argumento de Paulo tem a ver com a ruptura que a serpente fez na ordem criada por Deus. Essa ruptura considerou Eva superior a Adão e a Deus, subvertendo assim a ordem das coisas criadas e gerando no interior da mulher um senso de independência de seu marido e de Deus. Irmãs, prestem atenção nisto. Paulo está dizendo, irmãs, não permito que nenhuma de vocês ensine, porque na queda, Eva, ela foi contra seu marido, porque não pediu a ele se podia comer daquele fruto, e foi contra Deus, que havia proibido seu marido de comer. Se Eva realmente não fosse pecar, ela teria feito o quê? Ô serpente, espera aí um pouquinho, que eu vou perguntar para o meu marido se eu posso comer dessa fruta. Mas ela não fez isso. A Bíblia diz que quando conversou com a serpente, ela já foi iludida, ela já foi ludibriada. A conversa da serpente não foi muito longa, irmãos, não sei quanto tempo durou, mas o essencial que eles conversaram foi o seguinte: a serpente perguntou para a mulher assim, aqui de Rondônia, rondoniense fala assim, hein? A serpente chega no jardim e fala, hein? É verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Deus ruim, né? Você vai morrer de fome, né? Aí ela, não, eu posso comer, só não posso dessa aqui, que ele falou que não pode nem tocar. Ela já começou a conversar igual a serpente. Está vendo? Nem tocar. Ou seja, eu estou concordando que Deus é mau mesmo. Satanás ampliou aquilo que era mínimo. E ele conseguiu reduzir na mente dela aquilo que era amplo. Centenas de árvores livres, uma somente proibida. Satanás colocou o foco da mulher no que era proibido e começou a questionar a bondade de Deus. O que ela fez? A Bíblia diz que ela olhou para aquela árvore já com desejo. Ou seja, Eva pecou antes de pecar. Eva pecou antes de comer daquele fruto, porque o primeiro pecado dela foi cobiça. Ela olhou o fruto, achou agradável aos olhos, achou que seria interessante à vista e também desejável para dar entendimento, porque a proposta de Satanás é, você comer, você vai ser igual a Deus. Quem não quer? Quem não quer? E quando ela caiu nessa conversa, ela não perguntou ao seu marido, ela não perguntou a Deus, que eram suas duas autoridades, as duas autoridades que a mulher tinha no jardim, o seu marido e Deus. Ela atropelou as duas. Então Paulo diz, não permito
que a mulher ensine, porque não permite que a mulher use de autoridade por causa disso também. Ainda que algumas feministas queiram dizer que isto só veio por causa da queda, não. Primeiro já vimos, Paulo usou a criação como motivo. Deus criou primeiro Adão. Mesmo se não houvesse pecado no mundo, irmãs, as irmãs não iam ter autoridade sobre a igreja, do mesmo jeito. Porque primeiro Deus criou Adão e depois Eva. Mesmo se não houvesse pecado. As irmãs continuariam não podendo ser pastoras. Agora que veio o pecado, ficou pior. O feminismo louva a rebelião de Eva no jardim. Ainda que as mulheres cristãs feministas não admitam, elas exaltam a ação do diabo e levam as mulheres a querer a autoridade que Deus não lhes deu na igreja. Tem uma pastora agora em Vilhena, trapaceira, fiquei sabendo. Trapaceira, barraqueira. Aí minha mulher falou, tá vendo? Por isso que não pode ser pastor. Eu falei, não é por isso não. Mesmo que não tivesse pecado, ela não podia ser. Porque é a ordem da criação. Também tem homem, pastor barraqueiro, trapaceiro, tem um monte de pastor homem que também não honra o pastorado que Deus lhe deu. Não é por isso que não pode. Agora, alguém poderia argumentar, mas pastor, você falou da criação e da queda, tudo bem. Mas e na redenção? Na criação as coisas eram assim, na queda ficaram piores. Por que na redenção elas não podem ser igualadas? Alguém poderia perguntar. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta na redenção. Ele está escrevendo essa carta, os Efésios, Colossenses, todos que ele fala. 1 de Pedro, o apóstolo Pedro também está escrevendo no período da redenção. Isso significa que a redenção procura restaurar as coisas, pelo menos ao seu estado criativo inicial, ou melhor do que ele. A sujeição da mulher não muda na redenção, visto que ela já fazia parte da criação antes da queda. A queda foi a tentativa de romper isso, de executar uma ruptura. Tentar romper isso novamente agora na redenção é trazer de volta a rebelião da queda para dentro da igreja, exaltando a Satanás mais uma vez. A mentalidade feminista chama Paulo de machista, ou preso ao sistema cultural de sua época, mas não temos nada a ver com a mentalidade feminista diabólica. Eu não tenho nada a ver com feminismo, não tenho nada a ver com opinião de feminista. A Bíblia também não. E nós não precisamos responder a estas opiniões. Ainda que Paulo fosse machista, na opinião das feministas, qual o padrão que as feministas usam para estabelecer que machismo é errado? Qual que é o padrão? Você só pode saber que o machismo é errado pela Bíblia. As feministas não creem na Bíblia. Que padrão então elas têm que o machismo é errado? Por qual padrão? Se o padrão que elas têm que o machismo é errado é o sentimento delas, isso é só o sentimento delas. Por que que todo o resto do planeta tem que submeter ao sentimento delas? Já que o padrão para estabelecer que o machismo é errado é o sentimento delas, então o sentimento do machista também tem que ser respeitado. Agora, existe um padrão acima do machista e acima da feminista. Esse padrão é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode dizer que o machismo é errado e que o feminismo é errado. Tanto é que as feministas acham o machismo errado, mas não acham o feminismo errado. Está vendo? Porque elas querem não a Bíblia, mas querem o que elas acham. Mas eu estou falando elas, mas existem homens feministas também, irmãos. Existem homens feministas que defendem essa questão da igualdade. Deus criou o homem e a mulher iguais no sentido de valor, no sentido de humanidade, nesse sentido, no sentido de redenção também. Em Cristo Jesus não há diferença homem e mulher. Ninguém é mais filho de Deus do que outro. Quem é filho é filho. Ninguém é mais justificado do que outro. Quem é justificado é justificado. A questão é que há diferença sim, entre papéis, entre funções, há diferenças físicas, sim senhor, certo? Por que agora os trans estão jogando só no time das mulheres? Por que não vem uma mulher trans, sei lá como é que fala agora, você fala que é mulher trans já é homem, você fala que é homem trans já é mulher, sei não, mas vocês estão entendendo.
Suponha que uma mulher normal que vira homem na cabeça dela, por que ela não entra lá no UFC de homem? Para falar assim, venha, venha. Por quê? Nunca. Agora os homens que se sentem mulher vai para o vôlei lá e Tiffany. E ganha tudo quanto é medalha. E a justiça, ok. Ou seja, estas coisas, elas vão se tornando até lei. Agora, as feministas ficam aí, ó, de boca fechada. Cadê que eles estão defendendo as mulheres? Não está, não. Quem é que... Teve um episódio agora, essa semana, né? Minha esposa falou de uma Érica aí, que não é Érica, né? Meio Érico, sei lá. Que está aí no ministério, né, do governo e está, não sei o quê, para defender. Comissão das Mulheres, olha só. Um homem na Comissão das Mulheres que se finge de mulher e acha que é mulher. Olha aí. Então, essa bagunça toda, nós não somos obrigados a submeter o padrão deste mundo, irmão, para submeter suas moralidades inconstantes, subjetivas. Nosso padrão é a palavra de Deus. E como o apóstolo do Senhor estava inspirado pelo Espírito de Deus, esta é a regra de todas as igrejas do Senhor. Paulo não está eximindo o homem de sua responsabilidade quando diz que ele não foi enganado. Tem homem que acha aí, tá vendo? O homem não foi enganado e tal. Mas ele vive enganado pelo diabo hoje e acha que Adão não foi enganado, tá bom para ele. Ué, estava bom? Nem para Adão ficou bom. Quanto mais para você, que o diabo te engana. Então vamos ficar todo mundo com as orelhinhas murchas. Homens e mulheres, porque nós nascemos em um mundo caído. Nascemos em um mundo de queda. Quando Paulo diz que Adão não foi enganado, ele está confirmando a autoridade de Adão quando Deus, ao procurar o casal para prestar contas, não se dirigiu à mulher como fez o diabo. Quando o diabo foi tentar, ele não tentou Adão, ele tentou Eva. Mas quando Deus foi procurar prestar conta, ele procurou quem? Adão. Procurou o homem. Ele chamou o homem e disse, o Senhor Deus ao homem, onde está? Gênesis 3:9. Depois Deus se dirige à mulher e depois Deus se dirige à serpente. Olha só, Deus é o cabeça de Cristo, está lá em 1 Coríntios 11:3. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Agora sim, Deus se dirige à serpente, sendo ela animal, no termo de animal, inferior aos homens, e no termo espiritual, que é Satanás, também inferior à igreja de Cristo, porque Cristo deu autoridade para o seu povo sobre os demônios. Então, o problema que Paulo está usando é que a mulher foi enganada, e assim como Eva foi enganada no jardim, as mulheres de Éfeso estavam sendo enganadas pelos falsos mestres na igreja. A sua condição não estava melhor do que nossa primeira mãe. Veja que no verso 14, Paulo termina dizendo sobre a condição em que a mulher se encontrou após a queda. Essa condição lá em Gênesis trouxe uma disputa entre o homem e a mulher sobre o poder. Gênesis 3,16. Claí pregou ontem isso para as irmãs. Foi ou não foi? Que eu assisti a pregação dela na internet, eu achei que era segredo. A pregação aconteceu lá, eu falei, não é segredo não. Ela postou, eu vou assistir. Quando eu assisti, ela falou isso. Que quando houve quando houve a palavra de Deus de consequência do pecado para Eva, ele disse assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Não é desejo sexual, o desejo de tomar o poder dele, e ele não ia deixar. Deus estava profetizando que haveria uma briga, uma luta de poder dentro de casa e fora dela. As mulheres cristãs não devem usurpar o poder do seu marido no sentido da autoridade. E o marido não vai deixar. Os maridos, tem marido que fala assim, eu vou deixar porque ela já tomou mesmo. E para evitar a briga, o que eu vou fazer? Deixa a mulher mandar em todo, no mundo inteiro. Aí os caras ficam zen, né? Tranquilão, sentado no monte budista, meditando. Porque se ele sair na pilha, aí desmorona a casa, acaba tudo. Minha irmã, por favor, volte para o seu lugar. Deixa o seu marido assumir a liderança da casa. Deixa, irmã.
Ah, pastor, mas vai tudo por água abaixo. Ué, gruda nele e vai, com água e tudo. O que tem? Ele vai aprender e vocês vão vir água acima. Quem já viu água acima? Nunca vi. Água acima. Só água abaixo mesmo. Junta. Ele vai aprender. Aliás, talvez você nunca fez esse teste, né? Prepara um outro lá para mim, por favor. Talvez você nunca tenha feito esse teste. Então, em termos de apontamento, veja, todos nós sabemos que a criação do homem aponta para Cristo e da mulher para a igreja. É impossível que a igreja exerça autoridade sobre Cristo. Alguém já viu isso? A igreja mandando em Cristo? Logo, não é possível que a mulher exerça autoridade sobre os homens. Irmãos, vou finalizar com o verso 15, para não voltarmos mais neste capítulo. O verso 15, olha na sua Bíblia, ele diz assim: será salvo, entretanto, através da geração de filhos, se permanecerem em fé e amor e santidade com sanidade mental. Bem, não é bem assim que a Bíblia fala, né? Não é bem assim que a Bíblia fala, mas é assim que está no grego. Paulo está dizendo, ela será salva através da geração de filhos, se permanecer em fé, amor, santidade e sanidade mental. A mulher tem que ter bom juízo. Não é maluca, não. Não é doida. E quando eu falo doida, não é essas doidas que ficam aí jogando pedra, andando esquisito. Não. Por causa da mente equilibrada. Mulher tem que ter essa mente equilibrada aqui, como Paulo está dizendo. O versículo tem levantado controvérsias sobre seu significado, mas não podemos desligá-lo do contexto. Nunca esqueça, a intenção de Paulo é que, como temos visto, proibia a mulher do exercício de autoridade da doutrina na igreja. Ele usou o primeiro casal como modelo, que foi Adão e Eva. Não que o casal em si seja modelo, mas como Deus criou este casal, é sim modelo para demonstração do argumento de que a autoridade é masculina. Os irmãos já entenderam isso. Primeiro foi criado Adão. Não só a criação demonstra a autoridade masculina, haja visto que Adão foi criado primeiro, mas também a queda demonstra a autoridade masculina, visto que Eva foi enganada e caiu em transgressão. Ambos os argumentos dão a base irrefutável de Paulo para que a autoridade seja sempre masculina na igreja. Mas para que não permaneça nenhuma dúvida sobre o estado da mulher, visto que ela trouxe o pecado ao mundo, Paulo diz agora como será a sua salvação. Se o seu abandono do papel trouxe desgraça para si e seus descendentes, sua sujeição ao projeto da criação trará salvação. É, em resumo, isso que Paulo está dizendo. Porém, há várias interpretações para este versículo. Deixa eu mostrar algumas para os irmãos. Uma delas diz que Paulo está afirmando que as mulheres serão resguardadas fisicamente durante o parto. Mas isso não faz jus à palavra salvar, porque ele usa no grego a palavra salvar. Inclusive, algumas Bíblias de vocês, preservar, né? Será preservada. Algumas Bíblias está escrito assim, né? Todavia será preservada. Mas essa não é a tradução correta. Lá no grego é será salva, não é preservada. Todavia será salva. Então, quando Paulo fala salva, em outros textos, está falando de salvação mesmo. Além disso, não se encaixa no contexto que diz se permanecer na fé, no amor, santificação. E também outra coisa, quantas mulheres cristãs já morreram no parto? Paulo não está prometendo segurança no parto. Não é isso que Paulo quer dizer. Segunda interpretação diz que este versículo está fazendo uma referência ao nascimento de Cristo. É interessante, mas também não faz parte da ideia de Paulo. Até considera que salvação seja a salvação final, mas usa o parto como sendo o parto de Maria, que trouxe a salvação em seu colo. John Stott defendia esse ponto de vista, e aqui no Brasil, Hernandes Dias Lopes defende esse ponto de vista, de que Paulo aqui estava falando que ela será salva dando à luz filho, que este filho é Jesus. Mas não é possível que uma declaração vaga como essa realmente trouxesse em si um bojo doutrinário cristológico tão importante. Certamente os leitores de Paulo e os ouvintes de Timóteo não entenderiam dessa forma. Além do mais, Paulo não diz no grego gerando filho no singular, ele diz gerando filhos no plural. Agora existe a pior interpretação, que é a católica, que ela diz que a condição de parturiente faz a mulher merecer a salvação.
Sabemos que ninguém é salvo pelo mérito, até porque nem todas as mulheres podem gerar filhos. E ninguém é salvo pelas obras. Se fosse isso, uma pessoa que desonra o casamento, essas meninas que saem com qualquer um e ficam grávidas de qualquer um, e depois têm seus filhos sozinhas, elas também seriam salvas. Qual o sentido disso? Então essas interpretações não são o que Paulo está dizendo. O Dr. Douglas Moo diz o seguinte: é preferível ver o versículo 15 como uma designação das circunstâncias que as mulheres cristãs experimentarão a salvação. Circunstâncias. Ou seja, elas serão salvas ao manterem como prioridade aqueles papéis que Paulo enfatiza: serem fiéis, esposas úteis, criar filhos para que amem e temam a Deus, cuidando do lar. 1 Timóteo 5,15, Tito 2, 3 a 5. Isso não quer dizer que as mulheres não sejam salvas sem ter filhos. Entendemos que as mulheres a quem Paulo se dirige são casadas. Então ele menciona um papel central. Dentro do casamento, para a mulher, é muito central ter e criar filhos. E isso é uma das formas de descrever o seu papel feminino em geral, porque ela tem outros papéis, além de dar luz a filhos. Isso no livro do Wayne Grudem, John Piper, Homem e Mulher. Dr. Gordon Fee comenta assim: a salvação da mulher deve se encontrar em ela ser mulher modelo, piedosa, conhecida por suas boas obras, e suas boas obras incluem casamento, gerar filhos e manter um bom lar. Dr. N. D. Kelly diz o seguinte: a discussão anterior de Paulo talvez deixe a impressão que a mulher está sujeita ao desagrado permanente de Deus. Puxa vida, Eva pecou, ela deu ouvido à serpente, acabou com a raça humana, e agora? Deus está desagradado com todas as mulheres. Então, Paulo se apressa a corrigir essa impressão. Paulo diz o seguinte: você pode sim, minha irmã, atingir a sua salvação, não por meio de realizar tarefas masculinas. Você não vai ser salva mandando nos homens na igreja. Você não vai ser salva mandando em seu marido. Você vai ser salva se você, através da sua missão de mãe. O seu caminho para a salvação consiste em aceitar o papel claramente dado por Deus a vocês lá em Gênesis. Se você ficar firme nisto, ao invés de tentar usurpar funções masculinas, cumpra o teu papel no espírito certo e você obterá a salvação. Esta é a explicação do Dr. J. N. D. Kelly. Em resumo, Paulo não diz que as mulheres serão salvas pela obra do mérito da maternidade. Paulo também não diz que a geração de filhos se refere ao nascimento de Jesus. Paulo também não está falando da salvaguarda que as mulheres cristãs terão no seu parto. Mas o apóstolo está dizendo que, assim como Eva introduziu o pecado no mundo por seu desrespeito ao seu marido, saindo do seu papel, desrespeitando a Deus, a mulher cristã deve voltar ao seu papel, mesmo estando em Cristo, para ser salva. Deus se agrada da mulher que compreende o seu papel, mas se desagrada daquela que deseja ser uma grande heroína, rejeitando o que Deus lhe designou. O que é uma grande mulher heroína para a nossa sociedade hoje? É uma feminista. É aquela que vai contra tudo e todos e alcança lugares altíssimos na sociedade, passa por cima de autoridade e faz isto e faz aquilo. Essas são as heroínas da nossa sociedade, mas para Deus isso não agrada. Ela terá grande nome perante os homens, mas jamais perante Deus. Mas para que ninguém entendesse isso como mérito, Paulo finaliza o 15 dizendo como? Olha aí na sua Bíblia: se permanecerem em fé e amor e santidade com... Algumas Bíblias falam sobriedade. Eu traduzi aqui, sanidade mental. Mulher inteligente. Estas são claramente as qualidades de uma cristã salva e santa. Vejamos os pontos, rapidamente, porque já encerrei, mas só para encerrar mesmo com os pontos que Paulo coloca. Primeiro, perseverantes. Se perseverarem. A mulher cristã, como eu disse, ela não é menos salva do que seu esposo. A mulher cristã não é menos salva do que o homem cristão, ela é salva igualmente. Por isso a perseverança dela deve ser igual também a dele. Ninguém persevera mais ou menos. Tem que perseverar até o fim. O cara persevera até o meio e acha que é salvo? Não. Perseverar tem que ser até o fim. Então, primeira coisa, Paulo está falando de uma mulher perseverante.
Segundo, porque elas têm fé. Olha, permanecer em fé. A fé é a qualidade inicial de todo crente. Não existe crente sem fé. A palavra crente vem de fé, crença. Terceiro, porque elas têm amor. Se fé é o passo inicial do crente, amor é seu passo final. Você já leu 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5 ao 7? Pedro diz que você deve acrescentar a tua fé à virtude. Então, a primeira característica do crente é a fé. Aí da fé ele acrescenta a virtude conhecimento, perseverança, perseverança domínio próprio, e daí ele vai acrescentando uma coisa sobre a outra. Quando ele termina com o quê? Amor. Então, na vida cristã, você começa com fé e termina com amor. Aqui também Paulo está dizendo que ela tem que permanecer em fé, amor e terceiro, santidade. Por quê? Santidade não é um exercício debilóide. Ele diz santidade com sanidade mental. A santidade das irmãs não deve ser uma coisa maluca. É um afastamento do mundo no sistema de pensamento, mas é uma aproximação do pensamento de Deus, da comunhão com Ele. Irmã, você acha que santidade é o quê? Ai, a minha roupa, já falamos de roupa aqui. Já falamos de roupa. Ah, porque minhas palavras, tá. Mas as palavras, elas saem porque o coração está cheio. Santidade, ela procede de dentro. E Paulo diz, santidade com sanidade mental. O exercício correto de santidade demonstra que a mulher cristã é equilibrada mentalmente. E todas as ímpias diante dela se demonstrarão estúpidas e ignorantes. Enfim, as cristãs não são salvas por dar à luz, mas dando à luz, criando seus filhos, ainda que adotados, ainda que não possa dar à luz, mas que adote filhos, e ela cria esses filhos, tendo a sua tarefa de mulher, submissão, ao contrário de Eva, não dando ouvidos ao diabo, mas sendo sempre obediente a Deus, se colocando no seu santo lugar de mulher de Deus, incluindo suas tarefas domésticas. Demonstre junto a isso a sua perseverança, fé, amor, santidade e sobriedade. Como disse o teólogo William Hendrickson, a vontade de Deus é que a mulher influencie a humanidade de baixo para cima, ou seja, por meio de filhos, e não de cima para baixo, por meio do homem. Você não deve influenciar seu marido, você tem que influenciar seus filhos. Porque seus filhos é que serão maridos no futuro. Seu marido já é marido. Seu marido já é homem. Ele não é criança. Mulheres que tratam seus maridos como filhos estão destruindo seu casamento. Porque homem nenhum gosta de ser tratado como criança, a não ser que ele seja um crianção mesmo. Se for um crianção, ele vai gostar. Ai, minha mulher, ela conduz tudo, ela manda mesmo. E gosta. Mas quando ele é homem, ele não gosta. Ele não gosta. Por quê? Filho tem que ser tratado para ser guiado, para ser influenciado. Homem não. Homem é para ser respeitado. É isso que Paulo está dizendo. Agora, mulher, você quer influenciar homens? Influencie seus filhos. Influencie eles. Porque eles vão se tornar homens. Homens, como diz a Bíblia. E se você crê na Bíblia, confia nela e obedece à Bíblia, você pega teus filhos e faz com que eles sejam homens, com H maiúsculo, para a honra de Deus, para a glória do Pai. Para que depois eles casem e não tenham outras mulheres também mandando nele. Porque tem mulher que cria suas filhas para mandar nos futuros meninos, que as mães também criam que nem menininha. E aí encontra lá na frente o casalinho, como dizia um antigo amigo meu, bem velhinho, eu tinha 104 anos de idade. Encontra lá o casalinho. Aí está lá o menino, que é mimadinho, parece uma menina. E a menina bruta que nem uma pedra. Os dois se gostam, vai lá se casar e vira o quê? Vira tudo invertido, irmão. E aí depois vai procriando essa raça que tem por aí. Essa raça que tem por aí foram criados por pais e mães
que acharam que seus maridos eram meninos e que seus filhos tinham que ser mimados. Agora, influencie seus filhos mediante a santificação. Você vai colocar homem no mundo que representarão a glória de Deus e não fracos, que sempre observaram a mãe tentando mandar em seu pai dentro de casa. Mulheres assim é que são realmente crentes, amáveis, santas, inteligentes e perseverantes. Então foi isso que vimos no capítulo 2, acho que não preciso repetir, né? Vimos estas coisas desde o 1. Eu fiz esse resumo no início. Mas deixe-me fazer a seguinte aplicação para a igreja. Preste atenção, irmãos. É interessante que Paulo coloque homens e mulheres no contexto do culto público, para que mais uma vez seja demonstrado para quem cada um aponta. O homem aponta para... Fala, irmãos. O homem aponta para Cristo. E a mulher para a igreja. Como o homem aponta para Cristo? Olha lá no verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Assim também no verso 1. Quem é que ora? Os homens. Os homens oram. Verso 8. Quero que os homens orem em todo lugar. Assim como Cristo é o que ora por nós no céu diante do Pai, assim na terra também os homens oram em todo lugar, levantando mãos santas. Já as mulheres representam a igreja. Por isso elas podem se adornar, como Paulo disse nos versos anteriores. Irmãs, pode se enfeitar, não tem problema não. Pode se enfeitar, usar seus brincos, suas maquiagens, seus penteados. Não é proibido, suas roupas bonitas, não é proibido. Mas não sejam sensuais nem gastadoras, porque a igreja é purificada por Cristo, santa e simples, como Paulo ensinou aos Efésios. Elas não podem ensinar, porque a igreja não ensina Cristo. Ao contrário, Cristo é quem ensina a sua igreja. Tanto é que Paulo diz em Efésios 5 que a igreja é purificada pela palavra. Estou citando Efésios porque era em Éfeso que Timóteo estava pastoreando. E o apelo final que eu faço: homens, cristãos, orem. Orem, homens. Orem, homens. Orem, homens. Orem, homens. Levantem mãos santas, sem ira e sem debates. Orem por todos, principalmente pelos magistrados civis, homens. Ore pelo Lula, homens. Homens, ore pelo Alexandre de Moraes. Orem pelos políticos que você gosta e que você odeia. Ore, ore, ore. Lembre-se que a salvação do nosso Deus Todo-Poderoso nos alcançou, ainda vai alcançar outros pecadores. Os eleitos de Deus virão não somente por meio da oração, mas também por meio da pregação. Mulheres e irmãs cristãs, atenção, vistam-se com decência. Evitem roupa curta, apertada, transparente, decotada. Não use o erro de outras para justificar o seu. Ai, fulano tem, eu também. Então vamos parar de pregar. Irmão, vamos pecar todo mundo? Irmão, vamos pecar todo mundo? Porque está todo mundo pecando mesmo, então vamos pecar, larga, fecha essa Bíblia aqui, joga fora. Para que estar aqui pregando? Se todo mundo faz errado, vamos errar. Pronto, acabou o culto, vamos embora. Que ideia é essa, irmão? É o outro que é meu exemplo? Principalmente o mau exemplo? Por que você não pega um homem de Deus e fala: este homem é de Deus, este homem é bom exemplo na igreja, eu vou imitar a ele, já que você não quer imitar Jesus? Você não quer imitar Jesus? Não pega o mau exemplo para você imitar, pega o bom. Perante o tribunal de Cristo não haverá comparações com outra pessoa. Irmã, por que você estava usando vestido indecente na igreja? Irmã, por que você estava provocando o fulano com a tua forma de vestir? Ah, Senhor, porque tinha outro. Não quero saber de outro, estou falando de você. Faça todas as coisas como se você fosse prestar conta no tribunal de Cristo. Porque vai. Irmão, por que você não estava orando com mãos santas, nem ira e nem contenda? Você estava com o coração cheio de ira, de debate, essas coisas, não sei o quê. Ah, porque o outro lado também faz. Não quero saber do outro, estou perguntando de você. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Faça simplesmente o que a Bíblia diz. Irmãs, não gaste em quinquilharias e aparatos caros. Antes, invista seu dinheiro em boas obras. Tem irmãs que nunca deram dízimo, nunca deram oferta. Está nem aí para Moçambique, nada. Nunca. Mas as vestes, as joias, né, as bolsas, até se abrir sai um jacaré, porque é o couro de jacaré da bolsa.
de tão caro. Além disso, não queira, irmã, usurpar a autoridade que foi concedida aos homens. Você tem autoridade no lar, mas sobre seus filhos, não sobre seu marido. Assim também, você tem autoridade na igreja sobre aquele departamento que está sob seus cuidados. Igrejas bíblicas colocam mulheres como líderes de mulheres e crianças apenas. Igrejas em células, igrejas em célula colocam a mulher como líder de célula ensinando homens. Olha que pataquada, como diz o baiano. Inclusive homens cristãos. Então, vamos assumir o lugar que Deus nos colocou em suas casas, como pai, como mãe, como filhos, e na igreja, como homens chamados por Deus para orar. Alguns serão presbíteros, como nós vamos ver a partir do capítulo 3, mas a mulher nunca será. A mulher tem o seu papel, ela tem sua função, ela tem, e é maravilhoso, mas não é esse que Deus chamou. Mas, como mãe, viva em santidade, fé, amor, perseverança e inteligência. Amém? Amém. Jovens que querem casar, meninas, olhem para os rapazes que oram, porque rapaz que não ora hoje, ele não vai orar depois não. Não vai. A não ser, ele vai, se você for uma tribulação na vida dele, aí ele vai orar. Senhor, me livre dessa grande tribulação. Eu estou passando a grande tribulação sozinho, com a anticrista do meu lado. Se tu for uma tribulação, ele vai orar. Mas se ele não ora hoje, ele não vai orar amanhã, não. Meninas, reparem isso, tá? Ou você não quer um homem de Deus. Se você não quiser um homem de Deus, aí beleza. Pode casar qualquer um. Mas homens de Deus oram. Eles levantam mãos santas, sem ira, sem contendas, sem debates. Rapazes de Deus, preste atenção, meninos, jovens, moços, rapazes, não se casem com meninas que se expõem corpo, que provocam, que são insubmissas, que desrespeitam a mãe e o pai. Você acha que se ela não desrespeita o pai, a mãe vai respeitar você? Eu não vou contar aqui que minha esposa está ali. Mas teve uma menina que eu namorei, na época, que eu namorei, que quando eu fui conversar com ela sobre essa questão de autoridade, ela falou, eu não obedeço nem meu pai, vou obedecer você? Meu Deus do céu, foi igual aquela bolinha de golfe, né? Pá! Eu sumi. Nunca mais ela me viu. Graças a Deus, né, amor? Tá vendo? Porque ela falou sinceramente, eu nunca obedeci meu pai, vou obedecer você. E ela estava falando a verdade. Veja, se uma menina não respeita o pai e a mãe dela, ela não vai respeitar você não, guri. Fique esperto. Amém? Então, lembre, homem, você representa Cristo. Moça, você representa a igreja. Cada um no seu papel. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar?